Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Estamos ao vivo pela TV Alego e pela TV Brasil Central para nós falarmos de Goiás, do Brasil, falarmos de política, especialmente hoje sobre a desoneração da folha de pagamento, um assunto que está gerando muita polêmica no Congresso Nacional. Boa Noite Goiás de hoje já está no ar. Desoneração da folha de pagamento. Na prática, o que significa? Quais são as consequências? Comigo sempre notáveis especialistas que vão falar um pouco para que você em casa tire as suas próprias conclusões e forme a sua própria opinião. Conosco, Emílio Bittar, ele que é vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG. Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rafael. Muito prazer estar aqui. Boa noite a todos os telespectadores. A honra é nossa. Conosco também o Rodrigo Dias da Fonseca, ele que é juiz do trabalho do TRT. Muito obrigado, uma honra tê-lo conosco, doutor. Prazer todo meu, Rafael, aos nossos telespectadores, uma honra estar aqui com o doutor Emílio também. Muito bem, vamos entender então, nós temos o VT ou nós já estamos direto do Natal do Bem? Natal do Bem agora, porque eu não sei se vocês passaram ali, né, em frente ao Centro Cultural Oscar Niemeyer, mas tá belíssimo. É um dos natais mais bonitos do Brasil. Talvez perca apenas para Gramado, mas tá algo maravilhoso, algo extraordinário. É o Lucas que está conosco. Boa noite, Lucas. Traga pra gente todas as novidades desse evento maravilhoso que encanta não apenas as crianças, mas também os adultos. Ótima noite para você. Ótima noite para você também, Rafael Vasconcelos. Boa noite, Goiás. Falamos ao vivo então aqui, direto do Centro Cultural Oscar Niemeyer, onde está acontecendo o Natal do Bem. E olha, como você bem disse, Rafael, não encanta somente as crianças, os pequenos, os adultos, papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó. Tem gente aqui, Rafael, de todas as idades acompanhando o Natal do Bem. Agora há pouquinho, fazem pouco mais de meia hora que aconteceu que ligaram as luzes, lembrando que são milhões de pontos de luz aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer que deixam o espaço muito mais bonito. Este que é o maior Natal do Centro-Oeste, o segundo do Brasil, mas no meu coração, como cidadão goiano, é o mais bonito, porque a gente tem uma diferença, o calor humano de nós goianos. E o melhor disso tudo, Rafael, é que é tudo de graça. É oferecido pelo governo do estado, toda a programação aqui é para o povo, não só de Goiânia, de região metropolitana e de todo o estado de Goiás. Para você ter uma ideia, você que acompanha a gente em casa, no trabalho, em todo mundo, por meio das redes sociais da Brasil Central, pela TV Brasil Central e também pela TV Alego, só nesses primeiros dias, olha só esse dado que eu vou trazer agora para vocês. 175 mil pessoas passaram por aqui nestes 10 primeiros dias de festa do Natal do Bem aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer. 175 mil pessoas. É ou não é muita gente? A expectativa é que esse número seja ainda maior, afinal, desde o primeiro até o último dia, são 52 dias de festa. Até depois do início de janeiro, deve continuar aí o Natal do Bem, as apresentações, toda essa festividade que acontece aqui. Olha, hoje à noite ainda dá tempo de chegar aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer, porque no Palácio da Música vai ter um encontro de corais com o coral Labor Encanto TRT, o vocal Onyx Brasil e o FAC Unicoros, 3 grandes corais se encontrando no Palácio da Música, e vai ser uma bela apresentação que vai movimentar muita gente e chega a tempo para garantir aí o melhor lugar. Mas olha, tem show grande também, no dia 10 de dezembro vai ter show com o cantor
Léo Chaves. Quem não conhece o Léo Chaves, né? Muita gente gosta, muitos goianos, brasileiros, fãs desse cantor. No próximo mês vai ter essa apresentação aqui no Natal do Bem, aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Programação, Rafael, é o que não falta. Local aberto, tem estacionamento para toda a família, tem segurança para toda a família, tem tudo que a família precisa para ter um momento de felicidade, de alegria. E nós aqui da TV Brasil Central e da TV Alego proporcionando esse momento para essas famílias, né? Às vezes muita gente está longe, não consegue se organizar para vir agora, sente esse calor humano, essa magia do Natal que nós estamos proporcionando por meio da ação do governo de Goiás, da OVG, nosso governador Ronaldo Caiado, a primeira-dama Gracinha Caiado, com o Natal do Bem, todas as secretarias, porque a gente lembra que cada casinha aqui na Vila do Papai Noel está sendo representada a Secretaria da Retomada, a Secretaria da Educação, todo mundo participando, fazendo o bem. Rafael, vou voltar com você aí, porque agora vou dar mais um passeio por aqui, porque tá muito bonito, e vou fechar uma matéria para mostrar amanhã na programação da Brasil Central, na TV Alego, também no Mundo em Sua Casa, bem cedinho aqui na tela da TBC. Tá bonito demais, Rafael. Já vi que você trouxe as suas crianças, seus filhos. Eu vi o sorriso no rosto deles e você, como pai, ficou feliz de ter proporcionado esse momento. Daqui uns dias eu vou fazer isso com o meu neném. E você que está acompanhando a gente nesse momento, faça a mesma coisa. Traga seu filho e sua filha e venha ter esse Natal do bem, porque de bem tem demais aqui, viu? Volto com você, Rafael. Sem dúvida, meus filhos já estiveram e vão voltar. Pelo menos 4 vezes eu quero levá-los, afinal de contas é de graça e é maravilhoso. A OVG tem feito esse evento com muito carinho e a cada ano aumentando mais as atrações. A gente fica muito feliz com a alegria das crianças e também dos adultos, além de uma vila gastronômica que é maravilhosa, que é diversificada, tem pamonha, tem picolé, tem churrasquinho, tem um pouco de tudo. Vendo essas imagens, Emílio Bittar, Rodrigo Dias, vocês vão levar a criançada lá? Olha, em primeiro lugar eu quero dizer que eu fico muito orgulhoso de uma cidade como Goiânia ter esse Natal do Bem, né? É muito gratificante para nós e para as crianças que se alegram e para nós que nos alegramos ao vê-las tão felizes. É um lugar maravilhoso. Tá de parabéns ao OVG, tá de parabéns ao governo de Goiás em propiciar isso aos cidadãos goianienses. Juiz do trabalho do TRT, Rodrigo Dias, vai levar a criançada também? Já foi prometido lá em casa, a gente mora relativamente perto, passa ali na porta todo dia, né? E os meus 2 meninos que talvez estejam me escutando agora nesse momento, me vendo, já está aqui a promessa, já foi feita a eles pessoalmente, mas reiterada aqui em público. Acho que eu não vou conseguir levar 4 vezes, meu amigo Rafael. Mas com certeza, semana que vem, um dos dias, eu vou levar os meninos. E a promessa está gravada, agora não tem escapatória. Já levei no ano passado, que foi extraordinário, né? Esse ano está mais bonito ainda. E para mim também, não estou cumprindo uma obrigação, não. É um prazer ir lá com eles, né? Sem dúvida, sem dúvida. E agora a gente vai falar de um assunto muito sério. Vocês dois vão elucidar para o nosso público o que é, né, essa proposta, quais as consequências. Porque o governo federal vetou o projeto de lei que prorroga por mais 4 anos a chamada desoneração da folha salarial. A lei, criada em 2012, estimula a economia e gerava mais empregos. Vamos acompanhar os detalhes com o repórter Rafael Mesquita. Em Goiás, 30 mil empresários, somente dos setores de vestuário, calçados e têxtil, devem ser atingidos se o veto não for derrubado pelo Senado. Com a desoneração, o setor no estado tem em média uma redução mensal de 300 milhões de reais no pagamento de tributos. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista em Goiás, Cristiano Caixeta, disse que a mudança poderá representar uma redução imediata da quantidade de empregos gerados. O impacto é muito grande, né? Nós estamos aí prevendo uma diminuição de quase 20% da contratação, né? E também dos que estão contratados hoje. Então, hoje a gente tinha uma previsão boa de contratação, já tem um certo receio para que haja uma descontratação, né? E esses que iriam ser contratados também já não sejam tão contratados como seria para a gente, né? Aqueles 4.500 empregos na área varejista já corre risco de realmente nesse início de ano, nesse final de ano e início próximo de ano.
Segundo o governo federal, a medida é inconstitucional, pois não apresenta o impacto financeiro orçamentário. Ainda argumenta que a desoneração irá provocar uma perda de arrecadação de 140 bilhões de reais até 2027. A estimativa é que somente neste ano o impacto seja de 9 bilhões e meio de reais. Após o veto presidencial ao projeto, que pretende prorrogar o benefício até 2027, o setor empresarial articula a aprovação da proposta no Congresso Nacional, afirma o presidente do Sindicato do Comércio Varejista no estado. Nós estamos com as entidades todas participando diretamente e indiretamente, que a gente sabe que no Brasil inteiro são mais de 1 milhão de empregos que estão em jogo, né? Então isso ocorre um problema muito sério, inclusive para a economia total. O projeto de lei vetado prevê que as empresas de 17 segmentos que mais empregam substituam o recolhimento de 20% de imposto sobre a folha de salários por alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Muito bem, você participa conosco hoje por meio do nosso WhatsApp 629-8155-8401 e também pelo nosso YouTube, o YouTube da TV Brasil Central, que está bombando. Nosso objetivo é chegarmos até o final do ano a 400 mil inscritos. Mas esse assunto é muito sério e pode afetar a vida de muitos brasileiros, do meio empresarial. Tem muita gente que defende a ideia, Emílio Bittar, Rodrigo Dias, de que o melhor programa social que existe é o emprego. Mas primeiro eu gostaria que vocês explicassem, porque parece um palavrão aos ouvidos de muitos, né? O que significa essa desoneração salarial? Começa com o doutor Rodrigo. Fica à vontade. Bom, eu gostaria, Rafael, e o meu amigo, doutor Rodrigo, de dizer, e a todos os que estão assistindo, que nós deveríamos realmente substituir o nome. Nós queríamos colocar o nome de política de preservação e criação de novos empregos com aumento de arrecadação. Foi feito um trabalho muito sério com várias entidades do Brasil, mostrando que quando se preserva e cria novos empregos, várias arrecadações vêm junto. Claro, nós temos, foi comparado os setores, esses 17 setores que têm a chamada desoneração, com os outros setores que não têm, eles criaram 1 bilhão, de 2017 para cá, 1 bilhão e 200 mil empregos a mais. Eles têm um salário médio... 1 milhão, no caso? 1 milhão? Não, de no Brasil, empregos a mais? No Brasil? Não, 1 milhão de empregos a mais. Ah, sim. Desculpe, sim. 1 milhão de empregos a mais. Ok. 1 milhão e 200 mil, no caso. Eu vou pegar direitinho aqui para você. Perfeito. 1 bilhão e 200 mil empregos a mais de 2017 a 2022. 1 bi de emprego a mais. Essa fonte, eu vou dizer, é isso mesmo, doutor Rodrigo? Acho que 1 bi, hein? Então é 1 milhão. É porque a população brasileira é em desculpe, torno de 210 gente. 1 milhão. Eu tô igual o nosso presidente lá, errando 1 milhão por milhão. Tranquilo. É 1 milhão e 200 mil. Isso. Essa fonte é da Brascom, estudos da área de inteligência e informação. Então são, de 2017 a 2022, foi 1 milhão e 200 mil empregos a mais gerados nesses 17 setores. Nós tivemos também uma média salarial de R$400 aproximadamente, porque tem quebrados aí, R$400 a mais nesses setores que tiveram eu vou chamar de incentivo. E nós tivemos a maior arrecadação na Previdência Privada, na Previdência Social, desculpe, e em outras arrecadações. O que eu gostaria de salientar? Que o governo federal, antes, por exemplo, o presidente, antes de vetar, que nós não estamos inventando nada. Na verdade, essa desoneração iniciou em 2011, Rafael. Em 2012, você tem razão, ela virou lei. E depois ela foi aumentando o número de setores agraciados com essa medida acertada. E em 2017 foi proibido que novos setores fossem incluídos. Então, parou ali nos 17 setores. Por isso que nós fazemos essa avaliação de 2017 para cá. Então, esses 17 setores que se mantiveram com esse, entre aspas, benefício, trouxe mais empregos,
trouxe mais renda para o trabalhador e trouxe mais geração de impostos. E eu quero dizer que se o governo federal tivesse realmente demonstrado um estudo técnico, eu tenho certeza absoluta que o presidente Lula não tinha vetado simplesmente a continuidade de um programa que deu muito certo, que gerou bastante emprego nesse Brasil. Então, hoje eu quero dizer que hoje teve uma manifestação muito boa no Congresso Nacional, na Assembleia, na Câmara dos Deputados em Brasília. Foram 11 frentes parlamentares que assinaram um manifesto dizendo a importância da derrubada desse veto. Uma pena que tem que derrubar o veto. O ideal era que o presidente da República sancionasse novamente a continuidade desta lei e que nós estivéssemos pacificados aí no que se diz respeito à geração de empregos no país. Acho que foi um equívoco e acho que os parlamentares brasileiros vão consertar esse equívoco e vão trazer a continuidade dessa geração de emprego e renda para os brasileiros. Rodrigo Dias, juiz do trabalho, qual a sua opinião sobre esse veto do presidente Lula? Eu tenho uma opinião muito parecida com o do meu caro doutor Emílio aqui. Eu lamento que nós estejamos passando por um período de, não sei nem como qualificar, uma voracidade fiscal impressionante do governo federal. Porque desde que a nova gestão se iniciou, o que se tem visto é constante aumento da carga tributária, sem correspondente aumento de arrecadação, porque nós já estamos muito próximos do que se convencionou a chamada curva de Laffer, em que não adianta mais aumentar imposto, porque não se arrecada mais. Isso foi provado nos anos imediatamente anteriores, em que houve uma diminuição da carga tributária e arrecadou-se mais. Neste ano de 2023, nós já tivemos aumento, não só na área de desoneração da folha de pagamento, mas em outras áreas. Ficou muito famoso, por exemplo, o pessoal que importa esses produtos da China, etc., que não pagavam, agora pagam. E você note, meu caro Rafael, a despeito de todos os aumentos de impostos nas mais diversas áreas, a arrecadação caiu. Então, é preciso de ter uma outra visão. E nesse caso que a gente está discutindo, em que, obviamente, a desoneração, entre aspas, né, contribui para a geração e manutenção de empregos, me causa espanto e uma impressão muito negativa um veto dessa ordem, justamente vindo do presidente, que supostamente tem uma origem social, que é de uma ala política que se notabiliza por isso, né, por ser defensor de interesses populares. E o que se vê com um veto desse é precisamente o oposto. A despeito disso, com toda sinceridade, a impressão que eu tenho, olhando muito de longe, dada a reação que se tem, é que a minha impressão é de que o veto deve cair, sinceramente, no Congresso Nacional. Isso não significa, no entanto, infelizmente, que a desoneração será mantida, porque, não sei se vocês repararam aí na reportagem, o motivo do veto, embora eu discorde, é uma suposta inconstitucionalidade. Se ninguém entendeu, isso significa que existe uma enorme chance de, derrubado o veto, o governo federal questione, leve essa questão ao Supremo Tribunal Federal. E provavelmente é ali que a coisa será decidida. E aí é uma caixinha de surpresas, né? A gente não sabe o que virá. E levaria o STF tantos anos depois, em que os empresários, os brasileiros, usufruíram, né, dessa lei, que já é antiga, inclusive, como que, de repente, muitos anos depois, fala-se em inconstitucionalidade? Não, eu quero só fazer uma observação, doutor Rodrigo. Realmente, esse caso já foi levado ao STF. O ministro Lewandowski já julgou pela constitucionalidade dessa desoneração, chamada assim. Então, eu acho que quando o ministro Haddad foi que levantou e que pediu que o presidente vetasse,
com a justificativa de constitucionalidade, eu acho que aí vai ter uma contradição muito grande, porque se levada, o doutor Rodrigo tem razão, ela pode ser levada ao Supremo, mas eu não acredito que o Supremo vai desfazer a decisão de Lewandowski, que foi o julgador, no caso, o magistrado que deu a decisão. Tem ficado nos últimos tempos cada vez mais claro, isso não é uma crítica, é da natureza do Supremo Tribunal Federal, que julgamentos tenham um componente político muito acentuado. Eventualmente, claro, nos últimos tempos, mais do que a gente imaginava, né? Mas isso é natural do Supremo Tribunal Federal, dada a forma de escolha dos ministros, a origem, a atuação natural do Supremo. É natural ou é errado? O Supremo deveria ser um órgão técnico? Não exatamente. O Supremo tem um componente político. É óbvio, você veja, não são juízes concursados, são juízes escolhidos. E se a gente não quiser ser inocente, é claro que quem nomeia um ministro do Supremo Tribunal Federal o faz, em larga medida, por um pensamento político alinhado com aquele que o nomeou. Existe um componente político no julgamento, é óbvio que tem. A indicação de Flávio Dino corrobora com o seu argumento, inclusive. Não é uma questão de fulanizar o Flávio Dino, os presidentes anteriores caminhariam na mesma linha. Mas sim, também. O fato é que se existir uma pressão governamental, bem fundamentada, evidentemente, pela inconstitucionalidade, com máxima franqueza, eu quero deixar bem claro, não me parece de forma alguma que seja inconstitucional, muito pelo contrário, na minha visão, ao menos, o que se deveria fazer é aumentar o número de setores beneficiados com a desoneração, porque isso gera empregos e aumenta, em vez de diminuir, a arrecadação tributária. Mas não é uma surpresa extraordinária, infelizmente não seria, pelo menos para mim, uma surpresa extraordinária se o Supremo acolhesse uma tese do governo federal de inconstitucionalidade. Espero que não aconteça, certo? Mas aquela frase, aberto, né? Ela faz sentido? Aos amigos tudo, aos inimigos os rigores da lei? Olha, eu vou concordar com o doutor Rodrigo, mas eu quero acrescentar que realmente... Uma visão mais otimista, né? Eu quero falar realmente que toda a população brasileira espera do nosso Supremo que tenha que esteja dentro de seu quadrado. Ou seja, que julgue o que tem que julgar tecnicamente, fazendo justiça. Então, está claro para toda a população brasileira, para as pessoas com que eu convivo, em casa, na família, com os amigos e profissionalmente, que o Supremo tem agido muito mais politicamente do que como deveria. Isso traz uma insegurança jurídica para toda a classe produtiva desse país. Nós, da Federação das Indústrias do Estado de Goiás e da Confederação Nacional da Indústria e dos setores nacionais, nós queremos empresas, doutor Rodrigo, que sejam formais. Nós combatemos as empresas, inclusive em Goiás hoje, as empresas que não estão na formalidade não são bem vistas pelos próprios colegas, porque nós queremos gerar emprego formais, nós queremos pagar os impostos que nós conseguimos pagar. O Brasil hoje tem uma carga tributária gigante, paga muito caro por conta do Brasil não ter uma competitividade externa, e eu gostaria muito, só de dar alguns números aqui para os senhores, o seguinte: esses 17 setores, eles têm 18% do total dos empregos formais no Brasil. Quero dizer que esses 17 setores geraram 15% dos novos empregos de 2017 a 2022, eu falo até o ano passado. E outra coisa, somente de 2018 a 2022, isso tem que ficar bem claro, se não tivesse a desoneração, nós teríamos gerado 700 mil empregos a menos. E outra coisa, eu tinha dito, os setores que não estão com este benefício têm um salário médio de R$ 2.033 real. Esses R$ 2.033 reais. Esses 17 setores têm um salário médio de R$ 2.430 reais. Isso, o que isso gera mais? Gera mais pagamento das contribuições de imposto de renda,
fundo de garantia, de tudo a mais. E isso só nos anos de 2018 a 2022, 45,7 bilhões. Todos esses números eu tenho oficiais, a federação tem oficiais, mais 30 bilhões que são de PIS e COFINS, uma arrecadação a mais, pela diferença de INSS, Imposto de Renda de Pessoa Física e Fundo de Garantia. O que eu estou querendo dizer? Que nós temos programas que são bons. Quando vai-se à TV ou nas mídias sociais e diz que, como eu escutei há pouco, que vai gerar aí, até 2027, 140 bi, eles estão só fazendo a conta da diferença do pagamento dos encargos sobre a folha. Só para esclarecer que não foi dito aqui ainda, nós pagávamos 20% sobre o total da folha de pagamento dessas empresas. Hoje a gente paga de 1 a 4,5, dependendo do setor, sobre o faturamento bruto da empresa. Para mim, foi o programa mais inteligente já criado até hoje. Vamos registrar a participação aqui no nosso YouTube. A Lucimar Souza de Melo diz o seguinte: parabéns à TBC em insistir com esse tema. O povo não pode levar fardo pesado que esse governo está colocando. É importante que a população se manifeste, doutor Rodrigo? É evidente que é. Até porque, na linha do que o doutor Emílio mencionou, é sempre bom a gente parar para pensar um pouquinho. Será que esse aumento de taxas, o aumento da alíquota do imposto, será que vai aumentar mesmo a arrecadação tributária? Eu tenho muita dúvida, porque pensa bem, Rafael, um pequeno comerciante que perceba que o aumento da carga tributária para ele tende, se não a inviabilizar, mas a dificultar imensamente o seu negócio, nós da Justiça do Trabalho convivemos o tempo inteiro com uma consequência nefasta disso. Qual é a consequência nefasta? É só parar para pensar. Se eu não consigo pagar o salário do empregado e mais todas as incidências fiscais, tributárias, previdenciárias, normalmente o que se faz? Contrata-se o empregado, sem o devido registro formal. Isso gera concorrência desleal, obviamente, com quem o faz. Diminui, não é que diminui, cai a zero a arrecadação previdenciária e tributária, porque opera-se na informalidade. A impressão que eu tenho é que a tendência é de redução, na prática e ao fim e ao cabo, da arrecadação tributária. É uma medida, eu não gosto de usar esse adjetivo, mas vou excepcionar agora, uma medida burra, porque pretensamente imagina-se que aumentando a alíquota a situação ficará a mesma e aí vai aumentar a arrecadação. A situação não será a mesma. Muitos empresários não poderão prosseguir suas atividades, outros tantos cairão na informalidade. Só esses dois casos já não se arrecada mais nada. É uma visão, na minha concepção, torta. Por exemplo, nós estamos muito longe geograficamente do que eu vou dizer. Mas você imagina o pessoal do Mato Grosso do Sul, do Paraná, que empresário que perceba que vai ter um aumento de carga tributária excepcional, se ele quiser fazer o negócio dele a 50 quilômetros de onde ele... 50 é exagero, né? 200 quilômetros de onde ele está, ele opera no Paraguai, exportando para o Brasil, pagando uma carga tributária desse tamanhozinho. Quem está ganhando com isso? Com toda sinceridade, quem ganha com isso? A gente não fala isso porque nós estamos no centro do país, é muito difícil para um empresário daqui cogitar dessa alternativa, mas quem está ali próximo da fronteira tem essa oportunidade e certamente o fará se tiver ao seu alcance, né? Afinal de contas, é muito justo que assim seja. A ideia do empresário é de cuidar do seu próprio negócio. Claro que ele gostaria que o governo federal andasse muito bem por suas próprias pernas, mas a prioridade é o meu negócio aqui. Então essa visão torta de que eu vou aumentar a carga tributária, vou aumentar as alíquotas dos tributos e com isso eu aumento a carga tributária. Isso é falso. É incrível que nós não tenhamos percebido isso no ano passado. A carga diminuiu e aumentou a arrecadação, meu Deus. Mas o governo aumentou os gastos públicos, aumentou o número dos ministérios. Essa ação não seria por conta disso? O governo tão tanto quanto preocupado, desesperado? É claro que isso é um equívoco, na minha visão, né? Isso é um equívoco a todas as vistas, mas não adianta nada. Sigo na mesma linha. Os gastos estão aumentando do governo federal, né? Supostamente o aumento tributário é para fazer frente a esses gastos. Só que isso não vai acontecer.
na minha visão, o aumento da carga tributária não vai gerar aumento de arrecadação e, por outro lado, o aumento das despesas, a gente está acompanhando aí, a estatística está mostrando, vai se criando um déficit imenso. Em algum momento, isso vai cobrar o preço, né? Vamos saber o que disse, né? Quais são as explicações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a respeito dessa história. Acompanhe. Nós vamos levar ao Congresso Nacional não apenas as razões do veto, para que haja um entendimento sobre isso, como vamos levar a alternativa ao que foi vetado, que no nosso entendimento é muito mais razoável do que o que foi aprovado. Nós não tivemos a chance de fazê-lo. Eu, todas as vezes que me manifestei sobre isso, pedi para que nós enfrentássemos esse problema depois da promulgação da reforma tributária. Falei várias vezes isso. Falei, olha, vamos aguardar a reforma tributária e, na sequência, a gente tenta resolver esse problema. Entendo que o Congresso tem autonomia para tomar suas medidas, mas considero que a medida que o presidente tomou é correta, do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, e na volta da COP, né, quando a reforma tributária, na minha opinião, já vai ter sido apreciada pela Câmara terminativamente, nós vamos poder levar ao Congresso Nacional uma solução que nos parece mais promissora. E diante do que nós pretendemos fazer, eu penso que essa questão vai ser pacificada. Eu tenho esperança que nós pacifiquemos o entendimento. Emílio Bittar, existe possibilidade de pacificação, como diz o ministro? Eu vou ser muito franco, matematicamente, e a respeito do que tem que ser feito para manter a empregabilidade e manter a arrecadação, não existe discussão. Não existe. Tanto que o ministro Haddad disse que ia conversar hoje com os parlamentares, antes da reunião que eles fizessem, a respeito da derrubada do veto, e não apareceu. E foi isso que os parlamentares disseram hoje, ia conversar para poder falar sobre essa alternativa. Agora, pelo amor de Deus, gente, nós estamos... Primeiro que esse benefício vai encerrar dia 31 de dezembro, se não for renovado. Como a sociedade brasileira não confia mais. Ela vai confiar em deixar derrubar ou deixar vencer o que está gerando emprego nesses 17 setores para depois saber o que o governo federal vai fazer. Agora, olha, sem querer polemizar, mas eu tenho que dizer, é muito estranho, porque agora esse veto do presidente da República trouxe a unicidade com os empregadores e a classe o sindical dos empregados. Todos são contrários ao veto. Ora, se o presidente Lula, todo mundo sabe que ele é originário do sindicalismo, dos sindicatos, como pode o presidente Lula vetar uma decisão tão importante para a sociedade brasileira? Para mim, eu fico pensando que aí saiu da esfera lúcida e foi para uma esfera de negociação para alguma coisa com o parlamento. Eu posso pensar assim, bom, eu vou vetar, depois vou deixar de derrubar o veto, mas eu vou querer que todo mundo me apoie para que eu coloque, por exemplo, o próximo ministro do STF. Não sei. Pode ser uma jogada política. Pode ser uma jogada política, porque a gente, vendo a história pregressa do presidente da República, a gente acha que ele ia ser o primeiro apoiador dessa medida. Então, como que nós vamos confiar agora que o ministro Haddad vai dar uma compensação? Não interessa para o setor produtivo uma compensação. Interessa para o setor produtivo a continuidade do que deu certo. Nós queremos, como eu já disse aqui, nós queremos emprego, renda, melhoria de vida para a sociedade brasileira. Então, se nós temos um programa que dá certo, por que não continuar? Existe uma moeda de troca, eu vou te dar uma compensação? Me dá aqui que depois eu te dou outra coisa. Já está dado. Então, a continuidade é a coisa mais acertada a ser feita. Eu espero e tenho certeza, eu concordo com o doutor Rodrigo, uma pessoa que eu já conheço, um excelente magistrado que trabalha em prol do emprego, como ele disse, formal no Brasil, que todos tenham segurança jurídica.
E é isso que nós queremos. Nós queremos a continuidade e que o parlamento brasileiro derrube esse veto e dê continuidade a tão importante programa e, oxalá, amplie para todos os setores brasileiros. Nós temos participações aqui no WhatsApp. Olá, boa noite, me chamo Rondinei. Parabéns à TBC por entregar essa informação extremamente sensível para a esfera maioral trabalhista, que hoje tanto se questiona. Quais são as implicações específicas do veto para as pequenas e médias empresas, que podem ser mais sensíveis aos encargos trabalhistas? A gente até já falou sobre isso, né? Mas o Emílio pode falar ainda com mais propriedade. Não importa o tamanho da empresa. Nós aqui em Goiás temos a indústria calçadista forte para o tamanho de Goiás, ela é proporcional ao Goiás. A indústria calçadista mais forte está em Franca e no Rio Grande do Sul, todos sabem, nacional, grande exportador. Nossos setores, meu setor é do couro e calçado, são setores que têm predominância na exportação e nós não conseguimos competir com os outros fabricantes de calçados ao redor do mundo, principalmente China, Vietnã e outros países asiáticos, se nós não temos um custo Brasil diminuído. E nesse caso, outras medidas já deveriam ser tomadas. Então, quero dizer obrigado aí ao Rondinei, e eu quero dizer para ele, Rondinei, que nós devemos trabalhar todos juntos, micro, pequenas e médias empresas, em prol de redução do custo Brasil e maior empregabilidade e maior geração de renda. José Francisco, de Goiânia, pergunta, doutor Rodrigo, esse atual presidente, na primeira vez que esteve no poder, duplicou a carga tributária brasileira. Agora está em votação imposto único, que para os brasileiros não vem nada positivo. No primeiro mandato, o Brasil foi a 8ª economia mundial, mas num sentido figurado. Isso aconteceu devido à duplicação na carga tributária, mas não aumentou a produção. Tem que aumentar a arrecadação, aumentando produção. Muito obrigado. É a opinião aqui do José Francisco. O senhor concorda, doutor? Olha, eu não tenho esses dados, né, Rafael? Eu tenho a impressão, não tenho certeza absoluta, que de fato, houve aumento da carga tributária no primeiro mandato do presidente Lula, mas eu não creio que tenha chegado a tanto, duplicado a carga tributária, inclusive porque a carga tributária já aumentara muito antes nos governos Fernando Henrique também. Agora, eu vi aqui com todos, né, a entrevista do ministro Haddad. Ele disse que tinha umas alternativas que seriam muito razoáveis. Eu estava aqui esperando quais seriam, não sei se foi apresentado, mas não foi dito. Eu tenho dificuldade de vislumbrar que a alternativa seria mais razoável, como já foi dito aqui agora, do que a óbvia. Algo deu certo. Por que eu vou trocar o certo pelo duvidoso, né? Isso tudo é muito estranho. Na linha do que o meu caríssimo doutor Emílio disse aqui, Rafael, você imagine se nós não tivéssemos sabido, nós que estamos aqui reunidos, ficamos isolados do mundo, e não tivéssemos sabido o resultado das últimas eleições. Tudo que nos contaram foi, olha, há uma proposta de desoneração da folha de pagamento, aprovada no Congresso, o presidente da República vetou, e o Congresso, a sociedade, sindicatos de empresários e de empregados estão unidos no sentido de derrubar o veto. Quem que você pensaria que vetou isso aqui? Porque, com absoluta certeza, dado o nosso histórico, alguém pensaria, o Bolsonaro ganhou, né? Porque esse maluco vetou um troço desse, todos os sindicatos, os partidos de esquerda estariam na imprensa divulgando aos 4 ventos o absurdo da medida, porque historicamente é assim. E é na linha do que o doutor Emílio disse, me causa um espanto realmente enorme que, dada a origem histórica do presidente Lula, porque eu tenho respeito, que se chegue a um veto dessa ordem, a não ser, e aí eu confesso minha absoluta ignorância, a não ser que de fato haja alguma questão, alguma negociação de ordem política por trás, algo do tipo, já se sabe que o veto vai ser, que o veto vai ser derrubado, o governo não se esforçaria para manter o veto e, em troca disso, os parlamentares da oposição talvez pudessem aprovar a indicação do Procurador-Geral da República, a indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu aceitaria de alguém
que têm experiência política, algum argumento dessa natureza. Porque os argumentos de ordem lógica, de ordem tributária, em relação a essa medida, a esse veto, para nós, inclusive juízes do trabalho, que desde sempre, eu sou juiz do trabalho há 23 anos, desde sempre, todas as entrevistas que nos fazem, não importa a sua inclinação ideológica, qual é a medida que todos indicamos para a criação de empregos? Redução da carga tributária incidente sobre a folha de salários. Não tem lógica nenhuma um veto dessa natureza. E essa reforma tributária vai ajudar ou vai atrapalhar a geração de empregos? Olha, eu quero só fazer uma observação. Uma das medidas boas da reforma tributária, da reforma trabalhista foi prevalecer muito o acordo entre empregador e empregado. Isso é muito bom. Claro, a gente combina, faz um contrato. Os sindicatos, entre os sindicatos, faz a convenção, colocam na convenção o que deve ser feito e o que não deve ser feito, e nós temos que obedecer aquilo. Se tiver alguma divergência, nós temos, né, Justiça do Trabalho para decidir. Então, agora, o governo federal vem, sem perguntar ao setor produtivo ou ao setor, a classe de trabalhadores, olha, o que vocês acham da gente proibir o trabalho ao domingo? E eles vêm, dão uma canetada, olha que absurdo, e proíbem que eu coloque e faça um acordo para o meu trabalhador trabalhar no domingo. Gente, tem gente que quer trabalhar no domingo. Tem pessoas que fazem 12 por 36, que sobra uma vaguinha e quer trabalhar no domingo, e mesmo assim, com a carteira assinada. Mas não pode mais. Então, assim, a intervenção do governo federal nessas causas entre empregadores e trabalhadores é um absurdo. Eu queria aproveitar esse momento e salientar isso. E quanto à questão da reforma tributária, para mim... Vamos por enquanto nesse assunto Tá. que o senhor trouxe, que eu traria também, Ótimo. que é muito interessante. Como que vai fazer na prática, por exemplo, com os shoppings, né? Os shoppings funcionam nos finais de semana, Olha, funcionam nos feriados. E aí, doutor Rodrigo? na verdade, sinceramente, eu acho que não é exatamente assim, porque o que havia era uma portaria do Ministério do Trabalho que permitia o trabalho aos domingos, independentemente de negociação coletiva. O que fez o ministro Marinho, qual é o primeiro nome dele? Desculpa. O ministro do Trabalho agora. Enfim, o que fez o atual ministro do Trabalho foi revogar aquela portaria anterior, né? E o que isso significa? A aplicação, estou falando de memória, mas acho que é a Lei 10.101, que exige para o trabalho aos domingos, não é que não pode, pode, mas exige-se negociação coletiva, negociação entre sindicatos de empregados e de empregadores. Qual que é o problema aqui? Do jeito que nós tínhamos antes, era livre as empresas a abertura aos domingos. Mas vejam, não é absolutamente faz do jeito que quiser, não. Existe regra, por exemplo, no comércio tem que ter uma folga domingo a cada 3 semanas. Então, existem algumas regras, mas o que tem de novidade, e eu concordo, é deletério, porque a possibilidade de se trabalhar aos domingos, ainda que a gente saiba que para muita gente é custoso, né? É sacrificante, mas isso gera emprego. Isso é um fato. É uma necessidade também, né? Aí é muito óbvio, né? Por trás disso está o quê? É só fazer as contas, né? Está na cara. Se vai ser necessária a negociação coletiva, isso significa que é necessário negociar com o sindicato de empregados. Essa é uma medida claramente com o intuito de fortalecer, especialmente fortalecer financeiramente, os sindicatos de empregados, porque, obviamente, para autorizar em negociação coletiva a abertura aos domingos, isso não vai ser uma negociação sem contrapartida, muito pelo contrário, vai se exigir alguma contrapartida. Por exemplo, recolhimento de contribuições assistenciais votadas por esse sindicato em assembleia, que o legislador faça alguma contribuição a esse sindicato. Isso eu sou contra, mas acho compreensível, porque afinal de contas o governo de turno tem uma origem sindical, uma união com sindicatos de empregados. Acho que isso é ruim para a economia como um todo. Mas é óbvio que está por trás dessa medida a ideia de fortalecimento de sindicatos de empregados. Agora, essa é outra medida em relação à qual o Congresso também já reagiu.
porque já há propostas de projetos de lei derrubando a medida, recentemente com grande chance, não foi necessário, mas havia grande chance de uma resolução do Congresso Nacional revogar essa portaria. Tanto é verdade que foi modificada a portaria para que a regra comece a vigorar apenas em março do ano que vem. Então tem muita água para rolar aí, mas o fato é que a razão de ser dessa medida, da qual eu sou francamente contrário, é de, mediante negociação coletiva, fortalecer financeiramente sindicatos de empregados. Eu quero só fazer, eu concordo inclusive com o doutor Rodrigo, eu nem questiono muito essa medida. Eu vou dar um exemplo prático agora, o que acontece. Todos os telespectadores vão compreender. A minha convenção coletiva foi em setembro, do meu setor. Setembro, então, Rafael, nós fizemos as negociações entre patronal e os trabalhadores para que nós tivéssemos uma convenção alinhada e que nós teríamos que honrar aquilo, certo? Tanto um quanto o outro. O ministro vem, eu não sei se é uma portaria, eu revogo uma portaria. Hoje, o meu setor não pode, meu advogado não deixa eu contratar, e eu preciso, trabalhador no domingo, porque só pode se tiver na nossa convenção. Isso. Exato? Então, na prática, o que ele tinha que ter feito? Quem já tiver feito a convenção, até a próxima convenção, está autorizado, não pode mudar a regra. Sabe aquela regra assim, eu estou jogando basquete, a hora que eu estou para fazer a cesta, você fala, agora é futebol. Pô, você está ali com o time formado no basquetebol, jogando basquetebol, você quica, vai jogar na cesta, o juiz apita e fala, agora passa a ser futebol. Pênalti, né? Que eu tô com a bola na mão. É isso que acontece no Brasil, às vezes, com o setor produtivo. Então, nosso advogado trabalhista disse, nós não podemos, porque, vamos ler a convenção, o que foi que você acertou? Mas... Todos, e não tinha. Não tinha, mas... como é que é? Eu acho que eu não estou enganado. Na origem era isso mesmo. Na origem que eu falo, tem um mês, né? Era isso aí mesmo. Mas por conta de todas essas pressões e tal, o ministro do Trabalho publicou uma nova portaria, segundo a qual essa nova regra vai entrar em vigor em março de 2024. De tal sorte que até março de 2024, falta pouco tempo, eu sei, né? Mas são 3 meses e meio, né? Ainda vigora a possibilidade anterior. É porque essa conversa... Não é que o advogado estivesse errado, é porque provavelmente essa conversa foi antes da alteração da portaria do Ministério do Trabalho. Mas... E essa alteração da portaria não foi gratuito, não. É porque a versão anterior possivelmente cairia no Congresso por uma resolução do Congresso Nacional. Até março do ano que vem, a gente espera que haja algum tipo de negociação que permita. É muito ruim para um juiz do trabalho dizer isso que eu estou dizendo, eu gostaria de explicar melhor. É muito fácil falar, tem que trabalhar no domingo quando não sou eu que vou trabalhar, tá certo? O trabalho no domingo é muito bom desde que seja o outro. Eu já ouvi isso várias vezes. E já ponderei a esse respeito. O grande problema é que a vedação do trabalho aos domingos vai fazer com que o número de empregos, que é o que importa ao fim e ao cabo, seja reduzido. Porque muitas empresas arrecadam muito aos domingos. O Rafael falou sobre o shopping. Algumas lojas de shopping vendem no sábado e principalmente no domingo o que vende durante a semana inteira. E se você não puder abrir nesse dia, obviamente seu faturamento vai cair muito. É natural, é matemático que você vai precisar de menos empregados. É óbvio isso, né? Então, nem tudo tem apenas consequências positivas. Há alguns problemas, por óbvio, né? Mas feito o jogo do... o que é positivo, o que é negativo, né? Eu acho que no fim das contas é vantajosa a possibilidade do trabalho aos domingos. Olha só, mais participações aqui no 62-981-558401. O Iliano, de São Paulo, ele diz o seguinte: poderia mostrar a entrevista do Haddad falando que não sabe nada de economia. Além disso, foi considerado o pior prefeito de São Paulo e depois tentou por 3 vezes e não conseguiu ser eleito em São Paulo. Daí o Lula indica ele para ministro da Economia. Em um país sério, isso jamais aconteceria. Como explicar isso a uma criança, a um estudante? Não tem sentido algum. Concorda? Obrigado, né? Pessoas do Brasil inteiro acompanhando o programa hoje.
Quem gostaria de responder essa pergunta, esse questionamento? Olha, isso é decorrência do resultado das eleições, né? A partir do momento em que o presidente Lula foi eleito, ele é livre a indicação do prefeito. Sobre as qualidades do ministro Haddad para ser, do Fernando Haddad para ser ministro da Economia, olha, com toda franqueza, eu não sei até que ponto é realmente necessário conhecimento científico e técnico de economia, por incrível que pareça, para exercer esse cargo que parece que exige do seu titular muito mais habilidade política do que outra coisa. Afinal de contas, ele é rodeado por uma série de técnicos que entendem tecnicamente, né, da matéria. Agora, realmente é muito ruim a sinalização de um vídeo em que o próprio ministro diga a quem o ouve que ele não sabe nada de economia e que o pouco que ele sabe é porque ele colou numa prova de não sei quem. Aí realmente é muito ruim, né? Mas tirando esse aspecto, eu não, sinceramente, eu não estou querendo falar em benefício do ministro Fernando Haddad, que eu não tenho nem motivo para isso. Mas eu não acho, sinceramente, que o conhecimento técnico de economia seja o que vai fazer a diferença. Até porque, não sei se todos se lembram, um dos ministros da Economia que mais destacado nos últimos tempos foi o ministro José Serra, lá atrás. Ele também não tinha conhecimento nenhum. José Serra, estou ficando doido. O José Serra era economista mesmo, né? É um economista que era médico, eu estou querendo lembrar aqui o nome dele. O sujeito era médico, mas foi um extraordinário ministro da Economia. Então, o ideal é que ele conheça muito bem, obviamente. O José Serra era um caso, o Paulo Guedes, goste dele ou não, mas era economista. Eu Fernando não acho Henrique. que... O Fernando Henrique, ótimo, ele não é um sociólogo, né, mas foi um ministro da Economia que comandou o país num momento difícil. Eu não acho que é esse o problema do Fernando Haddad. Há outros problemas, e não o desconhecimento mais técnico. A questão é mais de ordem política mesmo. Ideológica. Político-ideológica. Ideológica nesse momento. Nesse quesito, eu discordo um pouco. Que isso? Eu discordo um pouco do meu querido juiz Rodrigo, porque existe exceção. Existe exceção quando você coloca um líder nato para gerir talvez uma pasta da qual ele não é técnico. Mas é gestor. Mas é gestor. Para mim não é o caso do Haddad, certo? O Haddad ele tem só uma característica, político. Se você falar, o que o Haddad? Eu poria político. Eu não ia economista, isso, aqui tem pessoas que têm várias formações, né? Eu acho que o Haddad seria muito mais, talvez, uma pessoa para relacionar no Congresso, né? Para relacionar no Senado. Casa Civil, talvez. Casa Civil, isso. No lugar do Rui Costa. Mas eu acho que a questão é no Ministério da Economia, do Ministério da Saúde, infraestrutura no Brasil, na minha opinião, tem que ser técnico. É como a gente gere a própria empresa. Então, o que eu vejo do Haddad? Eu vejo do Haddad, como pode uma empresa que está numa situação que precisa, que já tem aí um déficit fiscal criado esse ano absurdo, de mais de 140 bilhões, como é que eu não vejo nenhuma medida de corte de gastos? Me explica. Tudo bem, precisa arrecadar um pouquinho mais ali, vamos ver como que faz para arrecadar sem aumentando emprego, incentivando a abrir mais empresas. Agora, cadê o corte de gastos? Houve aumento de ministérios, houveram aumento de ministérios, houveram aumento de cargos comissionados no governo federal, absurdamente, nós somos sabedores disso, e um gestor que está na área econômica, não apresentar um plano para falar assim, vamos zerar o déficit, sem aumentar imposto, vamos fazer as estatais darem o lucro que estavam dando, com pessoas técnicas, com pessoas... Então, o grande exemplo para mim é o atual governador de São Paulo, que fez um excelente trabalho no Brasil. Henrique Meirelles também fez um excelente trabalho na economia. Um economista nato. E por aí vai. Então, eu acho assim, quando... É a mesma coisa, o espanto que eu tenho, o espanto que eu tive quando anunciaram Haddad para o Ministério, é o mesmo espanto, doutor Rodrigo, que eu tive agora quando anunciaram Flávio Dino para ministro do STF. Ok. Olha, só retificando o meu erro anterior, que eu falei José Serra é economista, lógico.
Mas o ministro que eu queria falar era o Antônio Palocci. Ah, sim. Que foi a âncora econômica no governo Lula, que é médico de formação, mas era um sujeito mais centrado, dentre aqueles que poderiam ascender ao cargo. E o espanto que o meu amigo Emília que teve com a designação do Fernando Haddad, eu acho que é justamente porque o Henrique Meirelles se desentendeu com o presidente Lula. Antes disso, o Antônio Palocci já tinha se desentendido com o presidente Lula. E aí não há, talvez haja o Mercadante, né? É o único economista do PT que talvez, se tivesse que ser economista... Já existe uma queda de braço entre Haddad e Lula muito clara. Lula querendo, muitas vezes, ultrapassar o teto de gastos e Haddad dizendo que isso não pode acontecer. Né? Então já existe uma queda de braço nesse sentido. Mas vamos girar os assuntos, porque nós ouvimos também deputados aqui da Assembleia Legislativa de Goiás a respeito desse assunto. Lineu Olímpio e Clécio Alves falaram sobre o veto do presidente Lula. Eu acredito que o Congresso Nacional ele vai derrubar esse veto, em detrimento do bem comum da população brasileira. De cara, tira milhões de empregos, imediatamente. Isso está sendo divulgado a todo momento. No país em que o país está indo à bancarrota, a inflação está aí, o desemprego sempre crescente, o déficit público, que no período desse ano, do ano passado, desse ano, o governo atual recebeu com 70 bilhões de superávit em caixa. E o mesmo período agora, eles já têm 120 bilhões de déficit, gastou além do que tinha. É lamentável essa ação do presidente da República. Essa é a minha opinião como brasileiro, como cidadão, como deputado e como vice-presidente desse poder. Quando surgiu essa situação, essa proposta, era um momento de dificuldade na geração de emprego e renda, então, consequentemente, foi um momento muito especial. Hoje, o governo veta, ele deve ter seus motivos. Eu defendo, né, que é necessário que continue, mas também que o governo pontue, né, as dificuldades que ele atravessa e que o prazo possa ser estendido, talvez não até 2027, como é a proposta, mas num prazo intermediário que possa as empresas adequar, na realidade, essa necessidade de redução, novamente, dessa carga tributária. E agora nós vamos conferir todos os detalhes do que aconteceu na sessão de hoje com a repórter Monalisa Carneiro. Boa noite, Monalisa. Oi, Rafael, boa noite para você e para todos que estão nos assistindo no Boa Noite Goiás desta terça-feira. Rafael, hoje se iniciaram os trabalhos legislativos ordinários aqui da Assembleia. Nós tivemos às 15 horas o início da sessão ordinária, a primeira da semana, onde vários projetos foram deliberados pelos parlamentares, com destaque para uma aprovação já em definitivo de uma proposta do governo que visa alterar o programa Bolsa Estudo. Essa alteração vem para que o governo consiga efetuar um pagamento de R$ 112 para alunos do 9º ano. Essa medida é para fomentar a educação e também combater a evasão escolar. Bom, outro destaque do dia de hoje foi um convite do governador Ronaldo Caiado aos deputados estaduais para um almoço, onde o governador prestou contas aos deputados e também agradeceu a celeridade que eles têm tratado os projetos do governo aqui na casa. Mas quem deu os destaques desse almoço foi o deputado Wagner Neto, que é o presidente da CCJ aqui na Alego. Eu me despeço de vocês e deixo vocês com os destaques que o deputado Wagner Neto nos trouxe deste almoço no Palácio das Esmeraldas que aconteceu hoje. O governador sempre muito transparente, muito correto nas suas posições. O almoço foi muito tranquilo, né? Ele nos agradeceu por todos os avanços que tivemos. Olha, estamos trabalhando muito e realmente talvez a gente está tendo pouco tempo de diálogo. Então foi um momento da gente poder reivindicar, escutar, mas ele passou todos esses projetos que a hora já chegaram e hora vão chegar à Assembleia Legislativa. Eu indaguei ele a respeito da possibilidade de ainda esse ano a gente ter 50% para saúde e educação e 50% livre.
livre, uma vez que é 70% para saúde e educação e 30% livre. E ele disse que devido à ampliação dos hospitais de atendimento no interior do estado, a implantação das policlínicas, né, onde ele pôde ampliar ricamente a questão das UTIs públicas, ele falou que não conseguiria fazer isso, então pediu para a gente não apresentar nenhum projeto nesse sentido, e eu acredito que a maioria dos deputados ali, se não em toda a totalidade, compreendeu também a reivindicação dele, mas teve uma coisa positiva nisso aí. No projeto nosso, agora nós vamos nessa incrementação de receita que teremos, tanto com esse aumento da alíquota modal, como também com o projeto que recentemente aprovamos aqui a respeito aí da aumentação dos combustíveis, também teremos um acréscimo nas emendas positivas mais para 2025, uma vez que a gente vota 2024 para ser pago em 2025. Então esse acréscimo vai ter. Mas acredito também que o ano que vem a gente possa aprofundar nesse escalonamento do aumento da receita corrente líquida. Passou muito rápido, para mim, uma honra muito grande substituir, grande referência para mim, Paulo Berengues, grande jornalista, que está gripado, mas volta amanhã com toda certeza. Muito obrigado, Emílio Bittar, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de poder mostrar para toda a população os anseios do setor produtivo e obrigado ao Dr. Rodrigo e a todos os telespectadores. Rodrigo Dias da Fonseca, juiz do trabalho do TRT, muito obrigado, boa noite. Ô, Rafael, boa noite, muito obrigado. Fico à disposição de vocês quando precisar. É uma honra sempre vir aqui. Um abraço aqui para o meu amigo Dr. Emílio. Manda um abraço para o nosso presidente, Sandro Mabel, lá. Eu fico às ordens, hein? Muito obrigado. Nós que agradecemos, foi uma honra muito grande. Na sequência, depois do intervalo, vem aí Guilherme Rigonato, esse grande comunicador. Não saia daí. Ótima noite de terça, nós continuamos juntos no Boa Noite Goiás, eu sou o Guilherme Rigonato e sigo por aqui
Você, inclusive, já começa a acompanhar todos os destaques desse dia. São 30 minutinhos que nós passamos juntos aqui falando daquilo que foi notícia. Eu começo dizendo do prefeito de Iporá, Nassoitan Leite. Ele voltou para o presídio após receber alta hospitalar na madrugada desta terça. Você entende tudo com a reportagem de Rafael Mesquita. Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, ele foi internado após passar mal com um quadro de vômito e diarreia. O prefeito foi indiciado por vários crimes. Ele foi preso após invadir a casa da ex e fazer uma série de disparos contra ela e o atual namorado. O prefeito foi indiciado pelos crimes de feminicídio tentado, que é uma forma de homicídio qualificado, por tentativa de homicídio qualificado contra o outro homem que estava na residência, por fraude processual majorada, por influência em processo criminal e por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que é o calibre 9mm, e de numeração raspada. O político ficou foragido após o crime e a polícia montou uma força-tarefa para encontrá-lo. Ele foi preso após se apresentar na delegacia. Nós estamos com 10 dias dos fatos, esse inquérito está finalizado, sendo remetido ao Poder Judiciário, visando subsidiar o Ministério Público para que ele, então, ofereça uma denúncia contra o prefeito investigado. Mesmo preso, Nassoitan segue na administração da prefeitura. O Ministério Público pediu que a Câmara Municipal de Iporá reconheça a vice-prefeita Maísa Cunha como prefeita do município. A medida visa garantir a eficiência e continuidade do serviço público. Muito bem, com a volta da chuva, você sabe, esse temporal voltou a acontecer, nós temos aí produtores rurais que estão esperando compensar esse atraso do plantio que aconteceu por conta da seca e do calor intenso dos últimos meses, e a gente te mostra como é que eles lidaram e como está sendo o cronograma a partir de agora. A demora das chuvas atrasou o plantio das lavouras e isso pode provocar uma queda na safra. A chegada do fenômeno El Niño nesse ano de 2023, um fenômeno climático que tem como característica a irregularidade de chuvas e temperaturas acima da média, e o que já é observado em campo são grandes atrasos de plantio em diversas regiões importantes do país, especialmente no centro, e também temos aí o calor excessivo e a irregularidade climática colocando perdas no potencial produtivo, principalmente daquelas áreas semeadas mais no início da nossa janela de plantio. A preocupação dos especialistas da agricultura é com a perda da soja e o atraso na colheita do milho. As consequências deste período só vão poder ser realmente avaliadas no fim do mês de novembro. As chuvas irregulares que ocorreram ali em outubro e novembro não foram suficientes para elevar a umidade do solo, e o que deixou o produtor receoso quanto à semeadura da nova safra. A expectativa, segundo a gerente de inteligência de mercado agropecuário, é que o volume de chuvas forneça melhores condições às lavouras. Este é um ponto de atenção para o produtor. O progresso de safra tem desenvolvido com um certo atraso em relação à safra anterior, porém ainda estamos no início da semeadura. De acordo com a Conab, a semeadura da soja já avançou para 60%, para mais de 60% da área prevista de cultivo, e em contrapartida o milho está ali por volta de 2% de semeadura da área prevista, e a expectativa é que haja melhores volumes de chuvas agora em dezembro, né? E com isso favoreça a continuidade, o início e a continuidade da semeadura dessas culturas. O presidente da Comissão de Grãos e Política Agrícola da FAEG explicou que a situação gera uma menor produtividade de grãos na safra de 2023 e 2024. As chuvas estão chegando só agora, mas nós estamos em dezembro. As produtividades da soja para o final do ano, elas sempre são piores do que no início do ano, no meio do ano. Onde a gente quer chegar? O produtor vai acabar plantando sim, mas a sua produtividade média vai ser menor. Menor produtividade, menor lucro, mais aperto econômico. Não vai ser um ano fácil, 2023 para 2024. Enio Fernandes, que também é produtor rural, destaca a segunda safra de milho como a mais afetada.
As projeções climáticas não indicam bons volumes de chuva após abril, após março do ano que vem. Um momento essencial para aumentar a produtividade do milho. Então nós estamos plantando mais tarde e o clima não vai ser tão favorável assim como foi o ano passado. Então o produtor tem um desafio na soja e um grande desafio no milho e também sorgo, girassol nas outras culturas. E orienta o produtor sobre as formas de melhorar a comercialização de grãos. O primeiro passo para você fazer uma boa comercialização é você ter certeza do seu custo. Com o custo na mão, você pode criar estratégia para comercializar antecipado. Segunda coisa que você tem que olhar com muita atenção é a sua produtividade média. O produtor conhece a sua área, ele está vendo a sua soja agora, ele sabe aproximadamente o que ele pode colher. Ele tem que tomar cuidado para não vender demais e ter que pagar multa nesses contratos. Então, custo de produção na mão e produtividade média aproximada, ele consegue ter o preço de equilíbrio dele. Muito bem, foi realizado um pedido de empréstimo de R$1 bilhão para Goiânia e a Câmara Municipal vai apreciar esse pedido e nós já tivemos uma sessão ali na Câmara dos Vereadores hoje e você acompanha agora exatamente como tudo correu quanto a essa discussão por lá. O projeto, que prevê a autorização do empréstimo de R$1 bilhão do Banco do Brasil à Prefeitura de Goiânia, já está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. Mas o presidente da CCJ, vereador Henrique Alves, quer que a Prefeitura apresente um plano especificando quais investimentos serão feitos com os recursos. Segundo ele, só depois irá colocar a proposta em votação. Tão logo ele chegou, nós fizemos uma diligência, encaminhamos à Prefeitura de Goiânia uma solicitação para que fosse juntado ao projeto o plano de investimentos, o plano de ação, pela importância de sabermos exatamente no que esse empréstimo será gasto, quais obras serão feitas, se é verba de custeio, aonde que isso vai ser alocado. Os próprios vereadores da base do prefeito questionam alguns pontos do projeto. Sabrina Garcês, que é do partido de Rogério Cruz, admite que faltou especificar os gastos. Nós precisamos, primeiramente, entender onde esse dinheiro vai ser investido. Eu estive aqui, era presidente da CCJ, no empréstimo que o prefeito Íris adquiriu e veio discriminado as obras, onde ia ser investido, porque nós também, os vereadores, nós temos um sentimento das necessidades da cidade e nós podemos auxiliar, inclusive, a prefeitura na utilização desse recurso. Então, o principal é o que os vereadores, todos os vereadores estão esperando, esse plano de ação com a discriminação dessas obras e desses investimentos. Além do plano de investimento solicitado à prefeitura, um outro questionamento é feito pelo vereador Lucas Quitão aqui na casa. Ele quer que a Secretaria do Tesouro Nacional avalie tecnicamente o empréstimo. O requerimento ainda precisa ser votado no plenário da Câmara Municipal. Sem detalhar a destinação específica do dinheiro, o projeto estabelece apenas que os recursos do empréstimo serão destinados a investimentos em educação, saúde, mobilidade, modernização de gestão e infraestrutura. Bom, que precisa desse investimento, ninguém tem dúvida. Agora, a viabilidade de pegar empréstimo já é outra história que precisa realmente ser avaliada. E geralmente o brasileiro pensa assim, não, as parcelinhas são pequenas. Mas não é isso que você olha no empréstimo, não é verdade? Você olha juro e com certeza avalia todo o impacto que o empréstimo pode causar nas finanças do futuro. Em Aparecida de Goiânia, falando em impactos na cidade, os moradores estão reclamando de falta de ponto de ônibus. Agora com a chuva, a situação fica ainda mais difícil, O Pedro Henrique Rabelo mostra pra gente toda essa reivindicação dos moradores de Aparecida. A imagem do Ronilson esperando o ônibus passar não nos deixa mentir. Não tem nada que mostre que aqui é realmente uma parada do transporte coletivo. Sem ponto de ônibus, sem referência para a marca de ponto de ônibus, às vezes você procura, não acha. E no caso, se chover, como é que você vai esconder debaixo da chuva sem um ponto de ônibus? E para falar que não tem nada, alguns postes têm essa faixa amarela pintada. Isto mostra que o ônibus para aqui. Mas essa informação não é do conhecimento de todos. O seu Joaquim trabalha na região do Parque das Nações e no Jardim Tiradentes, em Aparecida, todos os dias. Ele acaba fazendo o papel de acolhida, que seria da prefeitura. O povo vem tudo aqui para a barraca, de dia, qualquer hora.
com chuva, sem chuva. E aqui estou eu no Parque das Nações, em Aparecida de Goiânia. Aqui é o ponto. Olha que belezura, ó. Protege do sol, se vier a chuva eu tô protegido também. Só que não, né? Pois é. E aí eu vou te contar na prática o problema dos moradores da região. Tô aqui com o nome do senhor? Damião Pereira de Castro. Seu Damião. O seu Damião estava aqui nessa sombra, eu pedi ele para sair, para vir para falar com a gente. Seu Damião, não tem um ponto lá onde deveria ter. Aí o senhor, o que o senhor faz para não ficar no sol? Uai, tem que vir pra sombra aqui, é o jeito. Quando tá chovendo, tem que correr ali para aquele boteco lá e ficar lá de baixo, lá, ó. Quando tá chovendo. E quando tá no sol, tem que vir pra cá. Aqui já teve um ponto de ônibus? Não, aí nunca teve, não. Nunca teve? Porque a reclamação que a gente recebeu é que a prefeitura tirou os pontos para manutenção, colocar outros melhores. Mas aqui nunca teve? Não, aqui não, nunca teve, não. Menos mal que tem uma sombrinha, né? Não, graças a Deus tem esse pezinho de manga aí que ajuda demais. A situação na região piorou bastante após o acidente fatal quando um ponto de concreto caiu em cima de Wellington de Oliveira, de 27 anos, no mês de março. A prefeitura recebeu a ordem da justiça para retirar os pontos comprometidos. Porém, em muitos lugares, a reposição não foi realizada. Enquanto isso, o sofrimento continua. Aqui não tem lugar que marca que é lugar de ponto de ônibus, não. Até então, quando vem muita gente procurando assim, onde é o ponto de ônibus aqui? Porque não tem nenhum lugar de referência para ponto de ônibus aqui, não. Devia colocar a sinalização, né? Onde tem ponto de ônibus, né? Parada, estranho assim. E onde não tem um ponto, colocar o ponto, né? É, colocar o ponto. Para os moradores da região em Aparecida de Goiânia, está passando da hora da prefeitura dar uma solução para isso. Precisa que a prefeitura tome providência em construir novos pontos, porque essa época de chuva agora, o pessoal vai esperar um ônibus, mas aonde? No meio do sol quente, na chuva. Tinha que ter um ponto, né? É obrigatório. Qual é o seu pedido para a prefeitura de Aparecida? Uai, que coloque vários pontos, né? Para a gente ter pelo menos um local para ficar debaixo e para sinalizar também para ônibus, né? Que muitas vezes não para a gente poder pegar os ônibus. Acho que tem um conceito que precisa entrar aqui, que é o que é provisório e o que é definitivo. Placa sinalizando deveria ter, mesmo que seja provisória, depois da retirada daquele ponto comprometido. Então a placa provisória, definitivo, vem depois com o projeto. Mas enfim, em nota, a Prefeitura de Aparecida diz para a nossa produção que existe um projeto para resolver o problema e a proposta é que seja feita uma padronização dos abrigos que serão instalados em todos os pontos de embarque e desembarque, em Goiânia e também região metropolitana. E ainda segundo a nota, esse projeto já está em andamento. Então agora eu sigo para falar exatamente agora sobre a atenção com os pais do reajuste das escolas. É isso mesmo, mensalidades escolares estão mudando de preço e você precisa ficar atento. Só para você ter uma ideia, o orçamento familiar pode ser impactado verdadeiramente com essa nova alteração. Vamos conferir. Quem tem filhos em escola particular pode preparar o bolso para bancar um forte reajuste da mensalidade no ano que vem. Em alguns casos, o aumento pode ficar acima da inflação em 2023, que, de acordo com o IPCA, deve chegar a 4,55%. Os pais sofrem para tentar fazer o valor caber no orçamento, relata a advogada Natasha Mesquita, que tem uma filha no 7º ano do ensino fundamental. Se a gente não conseguir um desconto na escola, né, tem que ter essa mudança de escola. Ver um ensino que seja realmente compatível com a escola que a criança já esteja estudando, mas que tenha uma mensalidade que seja compatível com que a gente consiga realmente arcar. No caso da escola em que a Tatiana Santana é diretora, o reajuste da mensalidade para 2024 será de 9,75%. Na instituição, que tem 1.300 alunos, o índice de inadimplência chega a 17%. Por isso, a diretora afirma que a negociação com os pais é prioridade. Normalmente a gente negocia caso a caso com cada família e também com cada realidade. O que a escola pode fazer e vem fazendo a cada dia é negociando em algumas outras vezes, negociando juros e multas, fazendo as melhores, oferecendo as melhores oportunidades para que as famílias realmente entendam que a escola também tem a preocupação com a saúde financeira da família.
A presidente da Associação de Institutos de Ensinos Particulares no Estado, Eula Valmir, lembra da necessidade de os pais quitarem os débitos para manter os filhos na mesma escola no ano que vem. Para a rematrícula do ano seguinte, é preciso que se quite a anuidade anterior, se haja débitos. Então, as instituições estão fazendo de tudo para poder auxiliar esses pais na quitação desses débitos, para que também façam aí a rematrícula para o ano vindouro. O superintendente do Procon Goiás, Levi Rafael, disse que as escolas são obrigadas a justificar os reajustes acima da inflação. A mensalidade, o custo dela é feito de acordo com uma planilha que a escola deve fornecer aos pais, aos responsáveis. Essa planilha deve levar em conta os custos operacionais da escola para formar o preço. Lembrando que, com relação ao ano anterior, a escola só pode aumentar o valor da inflação. Se for um valor a maior, ela precisa demonstrar por meio dessa planilha os valores que vão compor o novo preço da mensalidade. Uma pesquisa nacional revela que, em média, as mensalidades escolares irão aumentar 9% em 2024. O site Melhor Escola mostrou que há casos de instituições que irão manter os valores praticados em 2023, mas em outras situações o reajuste pode chegar a até 35%. Muito bem, em Goiás, diversas ações vêm sendo adotadas pela Secretaria da Saúde para diminuir os riscos de casos de dengue, já que existe uma ameaça de uma epidemia da doença para 2024. A previsão de uma possível epidemia da dengue no próximo ano tem incentivado a realização de campanhas por parte da Secretaria Estadual de Saúde. Isso para reforçar os cuidados que cada cidadão e cidadã precisa ter. Por isso é muito importante que nós entendamos qual que é a parte de cada um nesse controle. A Secretaria de Estado de Goiás tem feito várias capacitações com profissionais, médicos e enfermeiros, para o manejo adequado desses pacientes. E também com os agentes de controle de anemias e também agentes comunitários de saúde para atuarem conjuntamente no controle do Aedes aegypti. Outra questão preocupante é que ainda não tem vacinas no Programa Nacional de Imunizações. Isso faz com que a única forma de conter o Aedes aegypti seja evitando criadouros do mosquito. Isso a dona Alaide disse que já está fazendo. Minha casa é bem cuidada, para negócio da dengue, tu é doido, eu cuido demais da minha casa. Vazio de água eu não deixo tampinha de garrafa, eu não deixo casca de ovo, nada no meu quintal. A Gisley já teve a doença 4 vezes. Na última, teve que ficar 7 dias internada. Eu sempre tive cuidado, né? Até então. Quem era o descuidado era o vizinho mesmo. E tinha outro lote baldio do lado de casa também. Geralmente a gente não via o dono, né? Porque praticamente é abandonado, cheio de entulho, o pessoal joga lixo, né? E fica sem saber se liga para a prefeitura para entrar e limpar ou o dono que é irresponsável. Mesmo quem nunca teve dengue diz que procura se precaver. Eu tenho todos os cuidados, eu sempre procuro deixar tudo higienizado, já para precaver. A doença possui 4 sorotipos, que podem ser assintomáticos ou gerar sintomas leves, graves e fatais. Após 15 anos sem surtos, a preocupação agora é com o retorno do sorotipo 3. Por ter ficado muito tempo sem circular, temos muitas pessoas susceptíveis. Por isso é muito importante que cada um faça a sua parte, eliminando qualquer recipiente que acumule água por mais de 7 dias. Se não for possível eliminar, que cubra esse recipiente com um pano ou com uma tela para evitar o contato com o mosquito. E no dia 3 de dezembro é comemorado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E como parte da agenda de comemorações, a Assembleia Legislativa recebeu hoje um feirão de serviços públicos com uma série de atividades temáticas. Skate adaptado para crianças com deficiência? Exatamente! Esse garotinho esperto aí é o Bernardo. Tem 9 anos e se diverte, pratica esporte e ainda faz fisioterapia utilizando o brinquedo radical. A experiência foi possível através do projeto Juntas, criado este ano para integrar eventos inclusivos. As idealizadoras do projeto participaram na Assembleia
legislativa de uma ação direcionada à inclusão da pessoa com deficiência. Nosso projeto surgiu do sonho, né, de 3 mães de poder proporcionar para os seus filhos e para todas, né, as pessoas com deficiência, experiências que a gente não tem no nosso cotidiano, né. Nosso projeto é muito recente, nós estamos, né, caminhando devagar, porque existem muitas questões aí burocráticas que a gente tem que enfrentar, porém, a gente conseguiu começar com o nosso primeiro projeto, que é de eventos inclusivos. Durante o evento realizado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, várias atividades ligadas à inclusão, vagas de trabalho pelo programa Mais Empregos, assessoria jurídica, emissão do passe livre municipal, atendimentos da Defensoria Pública, produtos artesanais e muito mais. A inclusão ela tem que acontecer todos os dias, né? Nós temos que lutar para que a minoria, pessoas que sofreram por algum movimento que acabou excluindo ela da sociedade, volte para essa sociedade e seja reconhecida nos seus direitos. Nós temos que ter mais dignidade para o mercado de trabalho, para o esporte, para a sociedade. Temos que ser vistos como pessoas produtivas, pessoas realmente capazes de fazer a diferença, porque não é uma deficiência que te limita, é a sua cabeça. A importância de um evento como esse é dar visibilidade à pessoa com deficiência. Nós não estamos mais escondidos, não estamos em nossas casas, estamos andando, estamos trabalhando, estamos correndo. Isso aqui é a diversidade que estamos vivendo hoje. Tudo que nós queremos e desejamos é que haja inclusão de fato. E para que haja inclusão de fato, temos que movimentar e mobilizar a nossa sociedade. A importância é trazer para a pessoa com deficiência e para as pessoas sem deficiência todos esses serviços que a gente está oferecendo. O comprometimento, a acolhida aqui do pessoal da casa, o evento está sendo maravilhoso, né? E eu acredito que vai ser assim até no final do dia. Durante o evento houve o lançamento oficial da cartilha com orientação educativa sobre a pessoa com deficiência. Estiveram presentes também na ação social o presidente da Alego, deputado Bruno Peixoto, e o idealizador do evento, deputado Paulo César Martins, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e demais parlamentares. Na oportunidade, foram entregues certificados do mérito legislativo. Essa família que eu estou aprendendo a conhecer agora é uma família que a humanidade precisaria aprender e conhecer de fato, porque a sensibilidade, o acesso, é isso que eles estão querendo. Primeiro porque eu também sou deficiente física. Aparentemente não, né? A gente consegue disfarçar bastante. E é importantíssimo toda essa movimentação que o nosso querido presidente Bruno Peixoto sempre faz para todos os segmentos, fazendo essa movimentação maravilhosa aqui na Alego. A inclusão não basta nas palavras, tem que ser na ação. E a Casa de Leis dá esse exemplo, quando aprovamos por unanimidade a criação da comissão em defesa da pessoa com deficiência. Quando Paulo César Martins nos trouxe a ideia, não titubeamos, assinamos e aprovamos. E hoje é uma realidade. É isso, com muita certeza. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Amanhã estamos de volta nesse mesmo horário. Eu te espero. Um abraço e até lá. Tchau!